Pessoal, boa noite, professora Marlene. Como vocês estão acompanhando, por conta das aulas que foram suspensas, a gente vai estar fazendo videoaulas para vocês, tá? Dando continuidade de onde a gente parou, hoje a gente vai falar um pouquinho de métodos contraceptivos, tá? Então vamos falar um pouco de pílula anticoncepcional combinada. O que é isso? São pílulas que contêm dois hormônios similares produzidos pelos ovários. E quais são esses hormônios? O estrogênio e a progesterona, tá, pessoal? Essas pílulas podem ser utilizadas por quase todas as mulheres, tá? Com segurança e eficácia. A pílula deve ser tomada sem interrupção durante 21 dias, de preferência no mesmo horário todos os dias. Você, enfermeiro, cabe orientar a paciente em consulta para não, quando ela esquecer de tomar a medicação, para não fazer uso de uma, duas, três pílulas de uma única vez, das quantidades de dias que ela acabou esquecendo de tomar, para não fazer uso dessa forma, tá bom? Claro que a eficácia da medicação diminui e corre o risco de haver uma gestação indesejada. Então, qual que é a orientação que você pode passar para a sua paciente? Além de continuar com a medicação, com a cartela, até finalizar, fazer uso de preservativo, tá bom, pessoal? Para não ocorrer uma gravidez indesejada. As pílulas combinadas, elas podem ser usadas por qualquer mulher a partir da primeira menstruação em qualquer idade. Então, assim, a mulher, ela menstruou pela primeira vez e tem atividade sexual, a orientação é fazer o planejamento familiar, escolher o melhor método contraceptivo. Se ela escolher a pílula, já pode iniciar, tá bom? Não tem contraindicação, exceto se ela tiver um problema de circulação, de trombose, aí não é recomendado para esse tipo de medicação para essa mulher. E uma outra contraindicação para essa medicação, a pílula combinada, é que ela não pode ser utilizada durante a amamentação, tá bom, pessoal? Por que não pode? Porque ela interfere na qualidade e quantidade do leite materno, então ela não pode ser utilizada durante a amamentação. Se a puérpera for lá no posto, em consulta, te procurar querendo fazer uso da pílula combinada, não é indicada. Então, o que você pode indicar para essa mulher, para essa puérpera? Tem a indicação da mini pílula. A mini pílula anticoncepcional é uma pílula que contém apenas um dos hormônios. Qual que é esse hormônio? Progesterona. Então, esse é indicado para a puérpera iniciando o seu uso na sexta semana após o parto. Então, essa é a melhor orientação para a sua puérpera, tá bom, pessoal? Continuando, então, vamos falar um pouco de anticoncepcionais injetáveis. Nós temos dois. Quais são esses? O mensal e o trimestral. Eles também são produzidos com hormônios, que é o estrogênio e progesterona. Então, nós temos dois tipos de anticoncepcionais injetáveis, o mensal e o trimestral. Como é que você pode orientar a sua mulher, a sua paciente, a fazer uso desse tipo de medicação? Fazendo com que ela participe do planejamento familiar e ela conheça todas as formas de contraceptivos, e aí ela escolhe, aí ela faz a opção de tomar ou não, de fazer o uso ou não de anticoncepcional injetável, tá bom? A escolha é dela, é da mulher, ela tem esse direito, tá, pessoal? Como eu disse, existem dois tipos,
mensal e trimestral. As injeções mensais, então, vamos falar um pouquinho dela, é composto de estrogênio e progesterona, é aplicado intramuscular, glúteo, uma vez por mês, tá? Lembrando que ela tem que levar essa receita no posto toda vez que for aplicar. Por que tem que levar a receita, pessoal? Porque atrás da receita, o seu técnico de enfermagem vai fazer anotação da data e hora da aplicação. Por quê? Porque essa mulher acaba esquecendo a data. E aí ela volta daqui 2, 3 meses, aí a eficácia não é mais a mesma. Tá? Por isso que tem que fazer esse controle. Atrás da receita, o técnico de enfermagem faz a anotação de data e hora de quando foi feita a aplicação. E data de retorno. Já tem toda essa informação para a mulher, já para ela não esquecer de fazer uso dessa medicação na data correta, que aí é após 30 dias, tá bom? E a injeção trimestral, ela é composta de progesterona, aí ela é aplicada a cada 3 meses, ela é de 90 dias, tá? A cada 3 meses a mulher pode tomar essa medicação, mesma orientação. Ela tem que levar a receita e o técnico de enfermagem vai fazer anotação atrás, a data e hora de aplicação e data de retorno, tá bom, pessoal? Vamos falar então um pouco do diafragma. O diafragma é um método. Então, voltando aqui, pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, o diafragma, tá? O que é o diafragma? É um método de barreira também. Ele não é hormonal, é um anel feito de silicone ou látex. Ele tem bordas firmes e flexíveis. Também a mulher pode estar adotando esse tipo de método contraceptivo, tá bom? Vamos falar um pouco do DIU. Só para deixar ressaltado aqui sobre o diafragma, após a relação sexual, tá? A mulher, claro, tem que fazer a inserção desse dispositivo antes a relação sexual e ela só pode retirar esse dispositivo após 8 horas do ato sexual. É uma desvantagem, né, pessoal? Mas, se a mulher faz esse tipo de opção, ela se adapta bem, tá ok. Vamos falar então agora do DIU, dispositivo intrauterino. Tem mulheres que se adaptam muito bem a esse dispositivo. É um método também não hormonal, tá? Ele é um pequeno objeto de plástico revestido de cobre. Então ele é insercido no interior da cavidade uterina. Ele é de caráter temporário e reversível, tá? Ele não apresenta nenhum tipo de efeito colateral. Então, se ela faz essa opção de DIU, de introdução do DIU, dispositivo intrauterino, é super simples, é feito via ambulatório pelo médico. A mulher tem que estar menstruada. Por que tem que estar menstruada? Para haver a dilatação do ósteo, para poder fazer a inserção desse pequeno dispositivo, tá? Após a inserção, ela tem que fazer um controle via imagem, ultrassonografia, para identificar se está posicionado no local correto, tá? Algumas mulheres referem que sentem algum desconforto, mas essa informação, esse tipo de desconforto é para a minoria da mulher, é a grande minoria que vem relatando esse desconforto, tá? Continuando, então, o dispositivo intrauterino, ele pode ser utilizado por qualquer mulher, ela fazendo essa opção, a escolha, pode ser realizado via ambulatório, tá? Ela pode fazer na própria clínica, não tem problema. É claro que ele é
para utilizar na prevenção da gestação no período de 10 anos. Ela pode ficar com esse DIU no período de 10 anos. Só que só colocar o dispositivo lá e esquecer, é essa orientação que a gente tem que passar. O que vocês acham? Coloca o DIU e aí depois de 10 anos volta? Não, não é assim, né, pessoal? Tem que fazer um controle rigoroso. Ele tem na pontinha do dispositivo, ele tem um fio. Esse fio ele fica exposto, ele fica externo, ele não fica interno. A mulher tem que ter orientação de fazer cuidado desse fio, porque ele é de cobre. Uma vez que ela tenta puxar, pode causar lesão ali intravaginal. Tem que fazer sempre higiene adequada, ultrassom para fazer controle, estar realmente no local adequado, tá? Bem, então ela não quer mais, porque agora fez a opção de engravidar. E aí, qual que é a orientação? Ela pode retirar a qualquer momento que ela desejar, tá, pessoal? Não quer mais, ela relata esse desejo para o médico e pode ser também retirado via ambulatório, sem problema algum, tá bom? Vamos falar de mais um método. O espermicida é uma substância química que mata o espermatozoide, tá? Ele pode ser cremes, géis e supositório. Então, o espermicida, ele vai agir como? Ele vai agir para matar os espermatozoides, para não haver a fecundação, tá? E como é que você orienta a sua mulher, a sua paciente a fazer uso dessa medicação? Ela fez a opção de espermicida, então você vai orientar ela a aplicar essa substância química em todo o ato sexual, tá? Cada vez que ela tiver um ato sexual, tem que fazer a aplicação do creme, do gel ou supositório, tá bom? Pouco utilizado pela mulher, viu? É uma escolha não muito comum. Pessoal, então voltando, vamos falar um pouco dos adesivos, tá? O adesivo é um objeto de plástico fino de cor da pele, semelhante a um curativo, e é inserido sobre a pele, geralmente é no membro superior, tá? A mulher fez a opção do adesivo, esse adesivo vai ser colocado sobre a pele e lá ele vai eliminar a substância que vai cair na corrente sanguínea e vai evitar uma futura gestação, gravidez, tá? Só que a orientação que a gente tem que fazer, que não é só colocar lá e esquecer o resto da vida. Não, ele precisa ser trocado uma vez por semana. Então, a orientação, você vai orientar a sua paciente a trocar toda semana, por 3 semanas. Então, ela vai trocar uma vez por semana, por 3 semanas. E aí, ela vai ter descanso de uma semana, tá? Então, a regra é, uma vez por semana, ela troca por 3 semanas. E ela vai ficar sem usar o adesivo por uma semana. É um descanso, tá bom? Esse adesivo ele é muito bacana também, bem aderido pelas mulheres, tá? É imperceptível, não causa desconforto. Tem muitas mulheres que se adaptam a esse tipo de método contraceptivo também, tá bom? Vamos falar então, pessoal, só para ficar claro então, os adesivos eles também contêm uma mistura de hormônios, tá? Que é o estrogênio e a progesterona, tá bom, pessoal? Vamos falar então um pouquinho de menstruação. O que é a menstruação, pessoal?
A gente sabe que a gente, mulher, menstrua rigorosamente, mensalmente. Mas por que a gente menstrua? A gente menstrua porque quando não há uma fecundação, há uma descamação nas paredes internas do útero, do endométrio, tá? Então, a menstruação é uma ausência de gestação, tá? Então, é uma descamação das paredes internas do útero quando não há fecundação, tá bom? Se a mulher não está grávida, ela menstrua, tá? Muito cuidado também, gente. Eu já peguei algumas pacientes no posto, em consulta, gestante, referindo que está grávida, mas está menstruando. Calma, muita calma nessa hora, porque isso não existe, exceto que a mulher esteja com alguma infecção uterina, alguma afecção durante a gestação, alguma patologia ali na gestação, tá? Não vamos entrar agora em patologia, vamos deixar mais para frente. Mas se haver sangue e a mulher está grávida, é uma outra história, a gente vai entrar mais para frente. O que ocorre muitas vezes é que quando a mulher engravida, logo no período que ela acha que vai menstruar, que já é o período de menstruação, o ciclo menstrual dela, ocorre a anidação. A anidação a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, vocês vão entender o que é anidação, mas é a fixação do óvulo na parede uterina. Então, quando há essa fixação, logo vai haver um pequeno sangramento, tá? Até a coloração é diferenciada, mas se confundem muitas mulheres que acham que estão menstruando. Muitas vezes elas vão descobrir que estão grávidas muito tardiamente por conta dessa confusão em que elas acham que estão menstruando, e não é, tá? A gente tem que ficar muito atento nesse tipo de orientação para a mulher. Bom? Então, essa descamação, gente, ela faz parte do ciclo reprodutivo mensal. Então, a gente menstrua mensualmente, ou é para menstruar, tá? O fluxo menstrual é composto de sangue e tecido do interior do útero. Então, é a descamação, como a gente já falou, tá? A descamação do endométrio. Isso é mensal. Tá? Quando a mulher entra na fase de menopausa, é uma outra situação que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Se a mulher tiver no ciclo reprodutivo, ciclo normal da vida de fecundação, de fertilização, ela menstrua normalmente, é para menstruar, tá bom? Exceto que se ela faz uma escolha de um contraceptivo que causa amenorreia, como a trimestral, né? Muitas vezes a mensal também pode ocorrer amenorreia, e isso é comum fazendo uso dessa medicação. Fora isso, exceto essa situação, a gente tem que menstruar mensalmente, tá? Se não haver menstruação, ou é gestação, ou tem que investigar, fazer uma investigação do que está acontecendo, tá bom? Não acredito. Pessoal, vamos falar então da TPM, né? Que é muito frequente entre nós, mulheres. Tem algumas mulheres que sofrem mais do que as outras com a questão da tensão menstrual, da tensão pré-menstrual. Isso é muito sério, tem que levar muito em consideração, porque não é brincadeira, né? Tem muitas mulheres que sofrem muito com isso, não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar, não conseguem se relacionar com outras pessoas, e isso é uma fase do ciclo reprodutivo, graças a Deus, né, que isso não dura um mês todo, isso é só uma fase de alguns dias, que a gente fica meio que insuportável mesmo, tá? Então, o que é a tensão pré-menstrual? Acredito que muitas de vocês têm essa tensão pré-menstrual, tá? Que é um período que precede, antes da menstruação. Isso ocorre lá por volta de
de 3 dias antes da menstruação, a gente já começa a ficar mais irritada, mais com menos paciência, e logo a gente já acende a lanterninha, a luzinha, o alerta de que a menstruação está para chegar, né? A principal causa, então, da tensão pré-menstrual é a alteração hormonal mesmo, né, gente? A gente tem uma alteração hormonal aí que durante o período interfere no sistema nervoso central, tá? Por isso que a gente fica mais irritada, fica mais impaciente, tá? Então, quais são os sinais da tensão pré-menstrual? A mulher fica depressiva, fica chorosa, né? Irritabilidade é clássico da mulherada, né? Fica mais irritada, fica mais ansiosa. Tem algumas mulheres que têm insônia ou então tem sonolência, né? Dificuldade de concentração. Eu fico imaginando, eu não tenho essa dificuldade de concentração, né, gente? Durante o meu ciclo reprodutivo, a minha menstruação. Mas eu fico imaginando que por conta dessa dificuldade a torna muito vulnerável, né? Em questão da dor também, do desconforto, das cólicas, tudo isso a gente passa mensalmente, né? Algumas mulheres têm esses sinais e sintomas aí mensais, né? Algumas sentem cansaço, dor de cabeça, desenvolve aquelas acnes horrorosas na pele, né? Aí tem algumas aí tem um aumento de peso. Isso aqui, gente, não precisa ter tensão pré-menstrual, não. A gente acaba aumentando aí um pouquinho de peso mensal por conta do inchaço, vai retendo líquido. Aumenta um pouquinho de peso, sim, antes da gente menstruar. Tem um inchaço das mamas, elas se tornam doloridas, né? Tem muitas mulheres que têm sinais clássicos e confundem também com sinais de gestação, mas aí acha que tá grávida e aí vai ver que é a tensão pré-menstrual, tá? Tem algumas mulheres que têm todas, né? E tem algumas que têm uma ou outra, e desses sinais aqui já é considerado tensão pré-menstrual, tá? Uma observação: para caracterizar a tensão pré-menstrual, pessoal, então voltando, se a menstruação não ocorrer, então logo pode pensar que pode ter acontecido uma gestação, tá? A primeira opção é a gestação. Então ela chega lá no posto, fala que está com amenorreia, e aí você vai fazer toda a investigação, a anamnese histórico dessa paciente. Quanto tempo que ela não está sem menstruar, se ela faz uso de alguma medicação, se faz uso de um método contraceptivo. E aí a orientação é realizar um pré-gnosticon, que é um exame de urina rápido que detecta alguma gravidez na hora, tá? Ela dando positivo, logo inicia o pré-natal, ou não. Se não se der negativo, tem que pedir para guardar uma semana. Se a menstruação ainda persistir na amenorreia, tem que investigar o que está acontecendo. Aí pede-se um exame de sangue para descartar gravidez mesmo. Tá bom? Então vamos falar um pouco de fecundação. Então a mulher está lá, tá grávida, vamos entender o que ocorre aí, todo esse processo de fecundação, tá? Então o que é fecundação? Ocorre quando o espermatozoide se funde ao óvulo e aí forma-se quem? O zigoto. A mulher praticou o ato sexual e aí não usou nenhum método de barreira, nenhum método contraceptivo, nem preservativo, enfim. Teve relação sexual, está fértil, tem um óvulo ali esperando pelo espermatozoide. Houve o encontro de dois espermatozoides e o óvulo, logo vai se formar o zigoto. A mulher já pode se considerar grávida, tá bom? Já está grávida. Só que ela não sabe ainda. Não sabe porque nenhum exame detecta nessa fase tão inicial, tão no comecinho, tá? Então, essa formação ocorre no interior das tubas uterinas,
tá? Então o óvulo fica lá nas tubas uterinas, esperando o espermatozoide, e quando há o encontro, e aí nessa junção, formando o zigoto, onde o óvulo é fecundado, e após isso, ele vai se deslocar em direção ao útero, tá? Então ele vai haver a fecundação aí, logo ele vai se deslocar para onde? Para a casinha dele, né, pessoal? Que é lá no útero, tá? O zigoto, então, se divide em duas células. Quando há o encontro do óvulo e o espermatozoide, ele é um zigoto. Então, ele vai se dividir em duas células. Depois 4, depois 5 e assim por diante, tá? Se tiver oportunidade, eu passo um vídeo para vocês presencial, que é muito bacana, muito interessante mesmo, tá bom? Então, após aproximadamente 3 semanas, o zigoto passa a se chamar blastocisto. Então, nesse período ainda, a mulher não sabe que está grávida, tá? Toda essa transformação, mesmo com o exame de sangue, muito difícil detectar. Então, esse blastocisto, ele vai se implantar aonde? Na parede do útero. Que aí ocorre quem? A anidação. Pessoal, então vamos voltar aqui. Quando o zigoto atinge o útero, então ele vai produzir um hormônio. Que hormônio que é esse? O hormônio coriônico gonadotrófico, o HCG, tá? Ele pode ser encontrado, identificado na corrente sanguínea da mulher grávida, gestante, a partir do exame de sangue, tá bom? É esse hormônio que ele vai induzir o ovário a produzir estrogênio e a progesterona. Então, esse hormônio ele vai induzir o ovário a produzir o estrogênio e a progesterona, tá? Qualquer exame de sangue que a grávida fizer vai dar positivo para esse hormônio. Então, é sinal de gravidez, tá bom? Então, gente, após a anidação, então aí que vai tomar o formato do embrião, né? Com as divisões celulares. Então, a partir disso, se formam as estruturas embrionárias. Então, quais são essas estruturas que vão ser formadas a partir de então, né? A placenta, o cordão umbilical, o saco amniótico, tá? E aí, a partir da 5ª semana de gestação, a placenta começa a produzir o estrogênio e a progesterona, que é para manter o endométrio, tá? Para fazer a casinha do bebê ali, né, gente? Ele precisa de todos esses hormônios e para poder sobreviver dentro do saco amniótico ali, tá? E pelo cordão umbilical que vai haver todo o suprimento para esse embrião, tá bom? Aí, a partir já na 5ª semana, o embrião mede apenas 4 milímetros, tá? Ele vai existir apenas com o tubo neural, que irá formar a medula espinhal e o cérebro, tá? Ele é do tamanho de uma ervilha, então, né, pessoal? Muito pequenininho, na 5ª semana de gestação, tá? Já a partir da... Pessoal, então, na 6ª semana, o embrião já mede 6 milímetros. Aí sim, ele já tem crânio quase que formado, tá? Aí já fica quase o tamanho de um caroço de um feijão, tá? A partir, então, da 8ª semana de idade gestacional, o embrião passa a ser designado feto. E aí sim, ele já começa a apresentar a forma humana, tá? Onde ele vai desenvolver até o nascimento do bebê, tá? A partir da 8ª semana, então, ele já tem características de forma humana. O
parto ocorre em média de 38 semanas de gestação após a fecundação, tá? Nós vamos estudar a gestação por trimestre a partir de agora, tá? Então, o parto ocorre em média de 38 semanas, é um parto recomendado, de dias recomendado, tá? E que aproximadamente pode também ocorrer até 40 semanas após o início do último período menstrual. Então, de 38 a 40 semanas é um parto termo, que nós vamos estudar logo em breve, essas terminologias da gestação, do parto, tá bom? Então, vamos recapitular lá. O parto ocorre, então, em média de 38 a 40 semanas. Então, é um parto termo, tá? Tudo bem? Então, quais são os sinais possíveis de uma gestação, tá? A amenorreia que é a ausência, é um sinal clássico, né, de gestação, que é a ausência de menstruação. Aí a mulher começa a ter a sensibilidade das mamas, que aí as mamas vão tomando mais forma, aumentando o volume, ficando mais sensível então, tá? Náuseas, senti muita náusea, principalmente matinal, de manhã, né? Antes de jejum. Muitas vezes a mulher, ao invés de ganhar peso nesse primeiro trimestre, ela vai perdendo porque ela sente muito enjoo. E aí, consequentemente, vomita também, né? Apresenta vômitos. E aí a mulher perde muito peso nessa fase, fica bem sensível mesmo, e é uma fase crucial da gestação, é o primeiro trimestre. E também ela tem um aumento da frequência urinária, né? Vai muito mais vezes ao banheiro devido à compressão da bexiga, que aí o feto vai tomando forma, vai aumentando e aí vai comprimindo a bexiga e a mulher tem que ir muito mais vezes ao banheiro para desprezar uma diurese. Então, a gravidez pode ser confirmada com um teste de urina, tá? Ela vai lá no posto, fala que está com suspeita de gravidez e aí dá sinais de presunção de gestação. Logo você vai sugerir um pregnosticon, tá? É aquela fitinha que vende na farmácia, tem no posto gratuito para a mulher realizar o teste de gravidez lá. E sai na hora e é muito fidedigno, tá? É 100% certeza. É muito mais fácil dar um falso negativo do que um falso positivo. Ou então, se ainda não conseguir detectar uma gravidez no exame de urina no pregnosticon, pede-se um beta-HCG, tá bom? Também pode ser confirmado pelo beta-HCG. Muitas vezes não dá positivo aqui, mas vai dar positivo no exame de sangue, tá? A gravidez, então, a gente vai dividir por 3 trimestres. Então, a gente vai trabalhar a gravidez por trimestre, tá? De forma a simplificar as fases do desenvolvimento do pré-natal. A partir de então, a mulher fez o pregnosticon, esteve lá no posto com você, enfermeiro, fez o pregnosticon, e aí deu positivo, você já vai iniciar o pré-natal dessa grávida, tá? Já inicia todos os trâmites de pré-natal. Então, o primeiro trimestre que nós vamos começar a estudar tem o início a fecundação e termina na 12ª semana, que aí é o primeiro trimestre, tá? De idade gestacional, que é IG. Então, o primeiro tri é desde o primeiro dia do início da fecundação, ou quando ela não teve a menstruação, que é muito difícil a gente detectar o início da fecundação, quando que o óvulo foi fecundado. Então, aí a gente vai com base com data da última menstruação, que é a DUM, né? Até 12ª semana. Então, muito difícil a gente identificar o início, o primeiro tri, no início da primeira, tem início a primeira fecundação. Então, a gente não consegue ter essa
essa informação, né? Então a gente vai pelo DUM da paciente, que é referido, né, data da última menstruação. Nesse período existe o risco de aborto espontâneo, tá? Que é a expulsão, é a morte natural do embrião ou feto. Nesse período é bem crítico para a mulher, tá bom? Pessoal, então no segundo trimestre o risco de aborto é consideravelmente diminuído, tá? Então o risco de aborto quase zero no segundo trimestre, tá? Então o segundo trimestre ele inicia na 13ª semana a 27ª semana de gestação, é considerado segundo trimestre, tá? Então acontecem os primeiros sinais exteriores de gestação, aí a mãe já começa a perceber mudanças no seu corpo, né? Já começa a sentir a mama avantajada, o corpo já começa a modificar, já se preparando para o bebê, né? Então, o desenvolvimento é facilmente monitorizado pela mudança toda do corpo da mulher. Já começa a sentir nesta fase aqui de segundo trimestre, tá bom? Então vamos para o terceiro trimestre. É marcado pelo desenvolvimento completo do feto ao nascimento, tá? Então nesse terceiro trimestre, então aí sim a evidência da gestação, ao aumento do abdômen considerável da gestante, né? E aí nas consultas você, enfermeiro, que vai fazer todo essa triagem, toda essa exame físico, todo o pré-natal da grávida, também junto com o médico, tá? Então esse período de terceiro trimestre, ele dura de 28 semanas a 40. Lembrando que a gestação pode durar de 38 semanas a 40. Então, nesse período, a qualquer momento, ela pode ter o parto, que aí o neném já nasce saudável, tá bom?